Os cortes impactantes das ministrações do pastor Paulo Júnior são envolventes e profundamente relevantes, proporcionando reflexões que vão além do entretenimento, levando você a uma conexão mais íntima com o Criador. Quantas pessoas usam o seu tempo para coisas estúpidas? Quantas pessoas usam o seu tempo para correr atrás do vento, para entretenimento, para uso excessivo e exagerado das mídias sociais, e fazem deste bem precioso, ou com ele, um desperdício. Tem pessoas que não sabem dividir o seu tempo, tem pessoas que não sabem como organizam a sua vida de maneira a aproveitar o máximo do seu tempo, e quando olham no relógio, o dia já se foi, e elas não produziram absolutamente nada. Poderíamos dizer que o nosso século, para alguns, é o século da inércia, da apatia, da indolência, da preguiça, da falta de objetividade, de alvos. As pessoas estão andando em círculos. Uma vez que ele é tempo, que ele é valioso, valorize-o, tenha-o em alta conta. Segundo, não desperdice. Terceiro, levando em conta que ele é valioso, se o tempo pudesse ser vendido, se o tempo pudesse ser avaliado hoje, se você pudesse em algum local comprar algumas horas a mais no dia, alguns dias a mais na semana, algumas semanas a mais no mês, e alguns meses a mais no ano, o tempo valeria mais do que ouro. Se ele fosse vendido ou avaliado em uma soma, em uma quantidade, em um valor monetário, ele custaria mais do que o ouro. E se ele pudesse ser vendido, haveria uma procura maior que aquela da Serra Pelada atrás de ouro. Seria uma procura desenfreada. Tamanho é o valor que o tempo tem, e tamanho é a escassez que alguns têm do tempo. Essa é a primeira divisão. A segunda, primeiro, que o tempo é um bem valioso. Segunda, o tempo, primeiro, o tempo é um dom valioso. Segundo, o tempo é um dom escasso. Apesar de valioso, nós temos pouco dele. Ele é um dom escasso, nós o possuímos em uma porção muito pequena. Significa que a nossa duração no espaço e no tempo é pequena. É um dom muito escasso, e o possuímos em uma porção muito pequena. A nossa duração aqui é muito pequena. Como Tiago, o que é a vida do homem? É como um vapor que desvanece. O texto que o Natanael abriu do Salmo 103, o homem é como uma erva do campo, que seca, o vento sopra e não se achou mais o lugar. O Salmo 90 diz que ela passa como um conto ligeiro, e como disse o Gabriel, nós voamos. O tempo é um dom escasso. Apesar de valioso, você o tem em pouca medida. Que implicações eu tenho? Se eu sei que a minha vida é passageira, que o tempo é um dom escasso, que eu possuo em uma porção pequena, eu então tenho que fazer o uso adequado do tempo. Esse é o grande desafio. As pessoas simplesmente não sabem
Quantos aqui, não precisa levantar a mão, acordaram de manhã sem ter a menor ideia do que fazer? E quando acordou, deu meio-dia e você simplesmente não produziu nada. Eu não estou falando hipérbole, não produziu mesmo nada. Nós temos muita dificuldade de usar esse tempo, dividir. Muitos de nós somos assim. E quando se diz respeito do dia, ainda vai. E quando nós chegamos no final do ano, passou-se um ano inteiro, e você olha para trás, e tudo que você quer é excluir esse ano do seu registro, ou seja, foi um ano inteiro desperdiçado, você andou em círculos. Então, consciente que ele é escasso, eu preciso ir a Deus, conforme o Salmo 90, ensina-me contar meus anos, de tal maneira que eu alcance coração sábio. Me ensina a usar o meu tempo, porque ele é um dom escasso, pequeno, breve. Terceiro divisão ele é escasso e ninguém sabe o quanto escasso ele é. Ele é escasso, pequeno, mas ninguém sabe o quão pequeno é. O que é isso? O que isso está querendo dizer? Podemos deixar a vida hoje, podemos morrer agora, ninguém sabe. Se os homens soubessem a quantidade de anos que eles viveriam, eles teriam suas vidas completamente transformadas. Se você soubesse que vai partir daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, daqui 6 meses, isso transformaria a sua vida completamente. Os homens não têm ideia o quão escasso é o tempo. Você pode sofrer um óbito num acidente de trânsito, ainda essa semana, um infarto fulminante, ter complicações nervosas. Nós não sabemos o quão escasso ele é. E quarto tópico da divisão deste texto: o tempo é um dom que Deus oferece diariamente. Você tem o tempo disponível todos os dias. É um dom que Deus oferece diariamente. Se o tomamos, se nos apropriamos dele, ele é nosso e usamos em nosso favor. Se o perdemos, se não o tomamos, o perdemos para sempre e ele nunca mais vai voltar. Novamente, o tempo é um dom que Deus oferece diariamente. Se o tomamos e nos apropriamos dele, ele é nosso e usaremos ele em nosso favor. Entretanto, se não tomarmos, o perderemos para sempre. Irmãos, o dia desperdiçado não voltará nunca mais. As horas desperdiçadas, os meses, os anos, não voltarão nunca mais. O que você deixou de fazer ontem, você não vai fazer nunca mais. Passou, se foi. Aqui
Então eu aprendo duas coisas. O tempo é um dom que Deus oferece todos os dias. Primeiro, se eu o desperdiço, ele não volta mais. Lembra de ontem? O que você fez ou deixou de fazer? Já foi. Não volta mais. Quando chegar amanhã, você não ganhou um dia, você perdeu um dia. Você está caminhando para o seu fim e não para o seu começo. Então, o dia desperdiçado, ou o tempo, ou a hora, classifique como quiser, não volta mais. Segundo, levando em conta que o tempo é um dom que Deus oferece, e podemos tomá-lo para o nosso benefício, aproveite cada oportunidade da sua vida. Aproveite cada oportunidade da sua vida. Se o tempo é um bem, um dom que Deus oferece agora, agarre ele agora, use ele hoje, faça imediatamente, não o desperdice, tome ele, se apodere dele, agarre-o, e faça o que tem que ser feito hoje, agora. Essa é a divisão que Jonathan Edwards propõe para Efésios 5, 15 e 16. A única diferença é que não é Jonathan Edwards que está pregando, e isso faz muita diferença. Talvez nós iríamos estar agarrando em alguma coisa aqui, para não sermos engolidos. Estou falando isso só porque o atleta morreu. Torce para mais gente não morrer, viu? Porque senão, tá? Assim, ele diz sobre a importância do tempo. Primeiro ele diz que ele é um bem valioso, mais do que imaginamos. É um dom escasso. Ninguém sabe o quão escasso é, e Deus oferece diariamente. Conscientes disso, da importância, da valiosidade do tempo, conscientes que somos uma geração que joga tempo na lata do lixo todo santo dia. Coloca um aplicativo no seu celular, para ele mostrar para você quanto tempo você fica na internet. Você vai ver que nenhuma vez vai dar minutos, vão ser sempre horas. Conscientes que o tempo é valioso e escasso, e que nós somos uma geração que o desperdiça. Quer ver? Vem cá. Aí ó, essas sai do percurso, escuta essa. Quantos anos você tem? Responde para você. Quantos anos você tem? Dá uma olhada para a tua vida. Conquistou o que queria? Atingiu as metas? Fez? Em que estágio da vida você está? A grande maioria não está onde deveria estar, ou se encontra numa situação deplorável, que já era para ter atingido o que Deus propôs para ser atingido, era para estar na posição que Deus quis que estivesse, e ainda não está. Sabe por quê? Por causa do desperdício que fez do tempo em toda essa vida, porque pegou o tempo para correr atrás do vento. Sabe aquele cachorro que tenta morder a própria cauda, o próprio rabo? Porque andou em círculos, se envolveu com coisas estúpidas, investiu força, energia, dinheiro, recursos no vento, tolices, e chega hoje, nesse exato dia, na condição que se encontra, e a condição que se encontra é resultado do mau uso do tempo.
João 9,4 diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O que ele diz aqui? É necessário que façamos. Fala de ação, fala de objetivo, fala de meta, fala de trabalho. O verbo fazer, agir, executar, planejar, ação. Devemos fazer o quê? As obras. O que são obras? Jesus está ordenando nós nos envolvermos com obras. Obras aqui são feitos, trabalho, conquistas, empreendimentos, metas, objetivos, feitos históricos, trabalhos que marcarão épocas e gerações, conquistas grandes, conquistas que marcarão o tempo, o espaço e a história. São obras que o termo sugere. Mas que espécie de obras? Devemos fazer as obras daquele. Necessário fazer a obra daquele que me enviou. O que é daquele? Quem enviou Jesus? Deus. Devemos fazer as obras de Deus. Jesus então diz que eu devo fazer feitos, conquistas, que estão relacionadas ao avanço do reino de Deus, a pregação do santo evangelho, obras sociais, instrução bíblica, crescimento à imagem de Cristo, crescimento na santificação, a salvação de pecadores, erguer obras que cooperem para o bem-estar da sociedade e que sejam captores, que sejam centros da pregação do evangelho. Devemos o quê? Fazer as obras. Primeiro, obras de bondade. Praticar o bem. Mateus capítulo 7, versículo 12: façai pelo próximo aquilo que você gostaria que fizesse por você, uma vez que a vida é breve. Faça o bem ao próximo, seja conhecido por atos de bondade. Segundo, fazer o quê? Misericórdia. Nós vivemos em um mundo que carece de misericórdia, que é esmagado pelo sistema, que é esmagado pelos poderosos, que é esmagado pelo diabo, sofrimento, dor, tragédia. Nós temos que exercer obras de misericórdia, é estender a mão amiga, é o consolo, é a ajuda, é uma atividade no tocante ao alívio do sofrimento alheio. Terceiro, que obras são essas? Bondade, misericórdia, elas são intercambiáveis praticamente. A terceiro, aliviar o sofrimento. Você tem ideia a quantidade de pessoas que sofrem? Você tem ideia quanta gente está agonizando num leito de hospital? Que está tendo convulsão numa biqueira por causa do uso excessivo do crack ou da cocaína? Quantas mães estão em depressão por causa dos seus filhos? Quantas pessoas numa condição social precária? Nós somos responsáveis por aliviar o sofrimento dessa gente. É uma avó sua que precisa de uma visita e você não dá. É um irmão em Cristo que precisa de um par de sapatos e você sequer sabe que ele tem. É uma irmã que precisa trocar a fiação da casa dela e ela não tem R$36 para fazer isso.
É um moribundo que só quer uma noite no hospital, recreando a alma dele. É um pai que precisa de um abraço caloroso do filho, dizendo: eu te amo, meu pai. Isso é é trazer alívio do sofrimento. Jesus está dizendo: pratique a bondade, exerça a misericórdia e alivie o sofrimento dessa geração que padece na mão de Satanás. Quarto, que são essas obras? Pregar o evangelho. Existe coisa mais elevada do que pregar o evangelho? Devemos fazer as obras daquele que me enviou. Quem é aquele? Que obras são essas? A pregação do evangelho. Não tem cabimento você se calar no seu emprego, não tem cabimento você não abordar aquele cliente, aquele funcionário, aquele patrão, aquele vizinho, aquele colega de trabalho. Ele precisa do evangelho, ele pecou e destituído da glória de Deus está. A pregação do evangelho tem urgência. Esse mundo está com os dias contados, eles estão prestes a uma condenação em massa jamais vista. O cordeiro está para pisar o lagar, e se você não pregar, eles serão esmagados pelo cordeiro. Nunca ouviu o nome de Jesus? Sabe o que é um terço? 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. Jesus está falando para fazer isso, pregar o evangelho. Quem já passou a madrugada inteira passando mensagem? João 3,16. Para o amigo, para o patrão, para o empregado, para a rede, para a lista, para o grupo de transmissão. João 3,16. Vídeos evangelísticos, folders, cartazes. Quem mandou áudio, se converta, se arrependa. E quem passou a noite orando: Senhor, as obras daquele que me enviou. Quinto, edificar obras em seu nome. William Carey edificou faculdades, escolas, traduziu bíblias, aboliu práticas supersticiosas, como do sacrifício humano na Índia. John Wesley construiu escolas, plantou igrejas, fundou o metodismo, e por sua vez se perdeu. Misericórdia. Martim Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, escreveu livros e obras que até hoje são lidas e estudadas nos seminários do mundo inteiro. Edifique obras. Cadê o orfanato? Cadê a escola? Cadê o centro de recuperação de drogados? Cadê o ministério de visita ao idoso, ao asilo, aos hospitais? Edifique obras. Erga obras, que quando você morrer ficarão aí na memória de gerações e gerações. Escreva, construa, doe, faça, meu irmão, contribua. Se Deus falou com você, então comenta amém aqui embaixo. Compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra hoje. Que Deus te abençoe ricamente.